1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, capítulo 18, verso 17. Primeiro Reis 18, verso 17. Nós vamos ficar nesse verso e depois a gente vai falando sobre o texto, o que acontece nesse texto, né? Os irmãos já conhecem bem, os irmãos crentes, né? E você que não conhece, você vai conhecer. Você que está assistindo pela internet, que está aqui também cultuando conosco. Vamos ler. Apenas esse versículo. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Vou ler novamente. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Senhor, nessa noite, eu sou apenas o carteiro, mas o Senhor é o dono da carne. Então fala, Senhor, através de mim nessa noite, ao meu coração, e que eu possa transmitir a mensagem que vem do seu coração, passando pelo meu e transmitir aos meus irmãos que estão aqui nos assistindo no culto, os que estão nos assistindo através das redes sociais. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que vocês entendam um pouquinho do que estava acontecendo em Israel, estava acontecendo que o povo de Deus se voltaram para a prática de idolatria, se voltaram para a adoração de outros deuses, para a adoração de deuses, deidades com D minúsculo, e começaram a esquecer do Senhor, o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. E eles começaram então a cochear entre dois senhores. Tinha a deidade principal, era Baal, mas tinha lá Será e outros postes ídolos, que com o casamento de Acabe com Jezabel, a aliança feita entre eles, Acabe foi fazendo concessões e permitindo, e os sacerdotes da época, os líderes espirituais, os sacerdotes de Deus, homens de Deus, começaram a permitir que isso também estivesse acontecendo em Israel. Começaram a fazer concessões, começaram a ser politicamente corretos, quando na verdade eles deveriam ser biblicamente corretos, mas começaram a fazer concessões, começaram a abrir brechas e a permitido, e o povo já não sabia mais a quem adorar, se adorava ao Senhor, verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, ou se adorava Baal. Vocês teriam uma noção, Baal era uma deidade que, quando as mulheres geravam filho em Israel, nessa época, quando as mulheres geravam filho em Israel, ou os campos geravam fruto, o campo frutificava, dava seus frutos, a colheita era muito boa, ao invés de agradecerem a Deus, agradeciam a Baal. Por isso que Elias lançou uma palavra, e a palavra do homem de Deus que foi lançada, ele não foi clamar: ó Senhor, por favor, me ajude. Não, ele lançou a palavra: não vai chover durante 3 anos. Conjecturo eu, quero ver Baal produzir alguma coisa.
Quero ver a idolatria abençoar de alguma forma. Os céus cerraram sobre Israel por causa da palavra profética de um homem de Deus. Tinha mais homens de Deus em Israel? Tinham. Estavam sendo perseguidos, estavam escondidos. Mas Elias, ele se coloca nessa brecha, ele se coloca nessa posição de o perturbador de Israel, a ponto do próprio rei falar: és tu, Elias, o perturbador de Israel? Por que ele perturbava Israel? Porque ele trazia consigo uma mensagem, ele trazia consigo um testemunho. Ele não relativizava o pecado. Para ele, pecado era pecado mesmo. Não tinha jeitinho, não. Elias não era politicamente correto, era um homem biblicamente correto. E por muitas das vezes, e nessa em especial, ficou sem chover, Israel ficou passando um perrengue terrível. Faltando alimento, coisa difícil. Deus manda Elias para a beira do ribeiro de Querite, e ele fica lá, e Deus tinha água, ele bebia água purinha, e Deus ainda mandava o corvo levar para ele carne. Agora imagina uma carne enviada pelo Senhor. Pensa, uma carne enviada por Deus. O corvo chegava com a carne lá, Elias tinha o trabalhozinho dele lá, sabe fazer a fogueira, fazer aquele churrasquinho e tal, aquele churrasquinho maravilhoso. Para ele não faltou nada. Por quê? Porque ele andava na verdade. Ainda que na época o mundo todo estivesse dizendo: cara, a tua mensagem, eu vou trazer um pouco para os dias de hoje, a tua mensagem está ultrapassada. Você tem que ser um pouquinho mais, a sua mensagem está um pouco assim, retrógrada, a sua mensagem não está acompanhando os nossos dias e a evolução dos tempos. Irmãos, eu amo, vou dizer para vocês, eu amo a tecnologia, eu amo os avanços. Nós estamos diante de uma câmera filmando aqui, transmitindo culto, através das redes sociais. Temos luz acesa aqui por causa da tecnologia. Temos uma canção de fundo por causa da tecnologia. Nós amamos a tecnologia, não temos nada contra. Glória a Deus até por causa disso. Glória a Deus por causa disso. Mas eu não posso mudar a mensagem da Bíblia Sagrada para agradar A, B ou C. Mudar a mensagem da Palavra de Deus. Não posso mudar para agradar algum setor da sociedade que quer, a própria palavra diz que, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si mestres segundo suas concupiscências. E as pessoas hoje em dia têm ido a alguns lugares para ouvir aquilo que elas querem ouvir e não o que precisam ouvir. As pessoas estão indo para ouvir aquilo que quer ouvir. Aí é só jujuba, é só bolinha de jujuba massinha, é bênção, você vai ser abençoado. Quando na verdade a palavra tinha que ser: se conserta, não. Eu tenho contemplado as suas lágrimas. Quando na verdade se conserta. O Senhor tem um plano melhor para a tua vida. Mas você precisa tomar algumas atitudes. E por muitas vezes você vai se passar como o perturbador de algum lugar. O perturbador no bom sentido. Aqui quem estava dizendo era um rei desviado, endemoniado. Que alegria, irmãos! Eu fico imaginando, eu teria uma alegria profunda na minha vida se viesse alguém, a gente não pode dar nome, né? Mas viesse alguém, que tem uma caneta de poder na mão, da outra esfera do judiciário, e virasse para mim e falasse: és tu
o perturbador do Brasil. Por causa do testemunho. Por causa de não negociar a nossa fé por nada. Não negociamos a nossa fé. Sabe? E o que me chama a atenção é que essa idolatria que entrou em Israel, depois teve o desafio dos profetas de Baal, os irmãos conhecem a história, e caiu o fogo do céu, o Senhor respondeu com fogo, mas essa idolatria toda entrou com a anuência dos sacerdotes, homens que deveriam zelar pela palavra de Deus. Parece o Brasil nos dias de hoje. Homens que deveriam zelar pela palavra de Deus, pregar a sã doutrina. Ah, não, vamos fazer um eventão. E os eventões acontecem, nada contra, irmãos. Que Deus abençoe os grandes eventos, desde que tenham almas. Mas tem evento que eu fico chocado em ver, sabe? Tem evento gospel aí, e uma palavra até bonita, né, do inglês, evangelho. Gospel quer dizer evangelho em inglês. Eventões gospel aí, você vê palcos montados, e você olha um palco de um cantor mundano, secular, e vê o cantor gospel, dos cantores gospel, você olha um palco e olha outro, você não tem diferença nenhuma. Quantas pessoas saem convertidas desses eventões? Essas marchas enormes que fazem para Jesus, quando na verdade Jesus nunca mandou ninguém marchar por Ele. Jesus nunca mandou ninguém marchar por Ele. Mas os sacerdotes estão aí. Aleluia! Esse ano eu soube que aqui no Rio de Janeiro, nossa cidade, alguns sacerdotes receberam até verba pública para botar na marcha para Jesus. Uma marcha que aconteceu num dia no outro, a vida da cidade não mudou em nada. Pelo contrário, na semana após a marcha para Jesus, na semana seguinte ou na outra semana, só ônibus, foram 35 ônibus queimados aqui no Rio de Janeiro. Foram os carros de passeios e caminhões. De que adiantou isso? Faça a obra de Deus, faça, quer marchar? Marche, mas vai todo mundo, sabe? Em oração, em jejum, vai para lá, vai, sabe? Não grandes aglomerações, caminhãozão de som, para mostrar que tem força, que tem... Não! Vai na porta do Superior Tribunal aqui do Rio de Janeiro, ora! Faz um círculo em volta e clama por aqueles homens que têm caneta de autoridade na mão. Vai na prefeitura, na sede da prefeitura, dá as mãos e clama por aquele lugar. Ora pelo prefeito, ora pelo nosso governador. A Bíblia manda a gente orar por aqueles que estão, né, em posição de comando no nosso estado, no nosso país. Mas está aí. Não muda em nada a vida da cidade. E Israel estava do mesmo jeito. Não tinha marchas lá, não tinha essas coisinhas. Mas com isso, vão acontecendo um monte de coisa, irmãos. Eu dei só um exemplo aqui. Mas tem muitos outros exemplos para serem dados. Religiosidade demasiada. As pessoas achando que a santidade está na roupa que está vestindo. O padrão bíblico fala sobre decência. Mas não há um padrão na Bíblia de vestimenta. E aí, tem os religiosos que se vestem com a roupinha de religioso. Bota suas roupinhas. Alguns são até sinceros, mas alguns gostam de botar e apontar o dedo e meter, sabe? E a gente tem que, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque até mesmo uma santidade estereótipa, onde a gente está estereotipado, onde a gente mostra por fora, começa a ser uma idolatria. Tá vendo como é que eu me visto? Poxa, eu me visto, sabe, eu me visto de linho, eu me visto com a túnica,
aquele pastor lá, não mexe com esse veste de túnica. Será que os irmãos me entendem? Eu sou uma irmã que, nosso Deus, meu estilo de vestir é esse, irmão. A Bíblia foi feita para todo o planeta. Os religiosos do nosso tempo não sobreviveriam por uma hora sequer no inverno da Islândia, Noruega, Finlândia, e acham que a doutrina foi descoberta no Brasil. Não, o estilo do crente vestir é esse estilo aqui, o estilo do Brasil. Você vai em outros países, é um estilo meio copiado dos Estados Unidos da América, mas você vê sacerdotes, homens de Deus, e no meio dessa turma, gente, eu quero falar uma coisa, tem gente séria, tá? Eu estou falando daqueles que se acham melhor que os outros por estarem trajando assim, não dos humildes. Tem gente humilde e que não está nem aí do jeito que você está se vestindo, ele te chama de irmão, te abraça. Não é desse povo que eu estou falando, não. Eu estou falando daqueles que passam por você e não falam contigo, não te dá a paz do Senhor e nem nada. E aqui ficou uma recomendação para a igreja: não vão em lugares assim, sabe? Não vão em igrejas onde a liderança proíbe você de visitar outra igreja. Não vá. A Bíblia fala, o Almir leu hoje aqui, o diácono Almir leu: com bom consuado é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de quem? De Arão. Então, tem que andar até com a barba feita e tal, mas tem barbudo na história ainda, o óleo tem que descer pela barba. E ali no final, fala, ali o Senhor ordena a bênção. Aleluia! Fuja desses lugares, vá onde você é celebrado. Não vá onde você é suportado ou tolerado. Vá onde você é celebrado, vá onde as pessoas gostam de você. Aleluia! Tem lugar, irmãos, não é brincadeira não. Tem lugares que o Espírito Santo nem visita mais. Porque se o Espírito Santo vier, Elisângela, se o Espírito Santo vier, vai atrapalhar a ordem do culto. Tem horário certinho para acabar. Então o Espírito Santo não vem. Não vem mais. Aí o que sobra são músicas antropocêntricas, onde coloca o homem no meio da situação, lambendo as suas feridas. Mas essa noite, que Deus possa despertar uma geração, eu falo no mais puro sentido da palavra, de perturbadores. De perturbadores que não vão se dobrar ao sistema instalado que está aí. Seja o sistema religioso, como aconteceu em Israel, com a anuência dos religiosos, a idolatria entrou em Israel. E na época existiam os tribunais religiosos. Não sei se vocês já ouviram falar de Sinédrio. Sinédrio era um tribunal religioso. Quem julgava eram os religiosos. E dependendo do que você tinha cometido pecado, tu era mandado à morte. Sinédrio era tribunal religioso. Deus nos levantou para sermos Santa Casa de Misericórdia. Estamos abertos, irmãos, para todos. Não para tudo. Nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso livro guia, regra de fé e prática. Livro sagrado. Nós temos aí a Bíblia que nos norteia, nós temos a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não sejamos como aqueles sacerdotes que foram deixando, e toda uma geração não sabia mais quem era o Senhor. Então possamos nos posicionarmos. Sermos os perturbadores. És tu, perturbador! É você que tem perturbado.
É você que tem pregado assim. Sim, sou eu. Nossa igreja está aberta para todos, mas não para tudo. Estamos abertos para todos. Pode vir como está, a gente vai te abraçar aqui. Mas não estamos abertos para tudo. Nós não negociamos valores, princípios e valores que estão aqui nas Santas Escrituras. Não tem negociação. Não há 1 centímetro de negociação. Então, vamos nos posicionar. A palavra de hoje é posicionamento. Vamos nos posicionar. Ainda que tenhamos que tomar nome de perturbador. Você é um perturbador! Você está perturbando! Você está pregando uma mensagem que não está agradando mais. As igrejas se atualizaram e você ficou para trás. A palavra de Deus, fiquei. Eu fiquei com a palavra de Deus. Irmãos, Billy Graham, o príncipe dos pregadores, já está com o Senhor. Billy Graham, ele falava que a Bíblia é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Eu não entendo. Só abrindo parênteses aqui, eu não entendo porque tanto crente fica tão abismado e assustado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Você viu o que está acontecendo? Está tudo aqui. A Bíblia já contou. Até para os irmãos que já partiram para o céu já sabia que tudo isso ia acontecer. E um monte de crente assustado. Por que não lê Bíblia? Corre atrás do dom da profecia. Não são todos, mas na grande maioria das vezes tem muita palavra de engano, quando na verdade é inerrante profecia. É a palavra de Deus. Esse livro não contém a palavra de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Inerrante a palavra de Deus. É assim que nós cremos. Então se posicione. Se posicione. Nós estamos no final do ano, muita coisa de boa. Coisa boa ainda vai acontecer conosco. Muita coisa boa ainda vai acontecer conosco. E o próximo ano inteiro aí, para a gente correr atrás, ganharmos almas para Jesus, fazermos esse ano e continuarmos fazendo no próximo ano. Que não há virada de ano que vai mudar a vida da gente, não. Um monte de gente fala, próximo ano eu pretendo fazer um regime. Não faz nada. Próximo ano eu pretendo ler 20 livros por mês. Não vai ler nada. Então, sabe, a gente vai fazer voto, faça com o Senhor. Faça votos com o Senhor. Senhor, eu esse ano eu vou ficar mais na minha. Se eu não fazer jejum, não que seja pecado não, eu vou fazer jejum de alguns programas de televisão que eu tenho assistido e o Espírito Santo tem me cobrado, porque eu não assisto aquilo. Eu vou estar jejuando disso. Porque ficar com fome é fácil, irmãos. Jejuar de comida é facinho. Entre no propósito, Senhor, esse ano eu vou jejuar a minha língua. Eu vou falar menos da vida alheia. Eu não vou falar mais nada da vida alheia. Eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum, eu vou ser o melhor esposo, vou ser a melhor esposa. Eu vou conduzir o meu lar de uma forma melhor. E se você quiser jejuar também, de ficar sem comer, for o seu propósito, Deus se agrada de propósito, não de sacrifício. Mas o jejum é muito fácil quando a gente fica sem nos alimentarmos. Difícil é quando está lá, nas redes sociais, aquele negócio, chamando a tua atenção, tu vai lá e entra naquilo que não deveria entrar. O Espírito Santo vem na hora te cobra. E mesmo assim tu continua com a cara lá. É esse jejum que nós precisamos para que verdadeiramente sejamos perturbadores, no bom sentido da palavra, que não se vende, que não se doa, que não negocia seus princípios e valores fundamentados nas Escrituras Sagradas. Não tem negociação. Pode vir quem for, pode vir, a pessoa que for, a autoridade que for. Se eu tiver de pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando, irmãos, pode me levar preso, eu não vou pregar.
Não, mas tem que mudar um pouquinho, só pega só um pouquinho mais light. Se eu tiver que pregar um evangelho diferente desse que eu tenho pregado. Se algum dia as leis mudarem nesse país, a coisa está caminhando para isso. Mas que as perseguições venham. E quer saber se o ouro é ouro de verdade? Vem fogo nele, que vem a perseguição. Bênção. Nós estamos preparados para ela. Eu aqui nessa igreja, os irmãos sabem, estou preparando os irmãos para morar no céu. Não levamos uma vida alienada não, o pessoal está estudando, o pessoal está procurando progredir no emprego e tudo, não bando de alienado não. Mas nós já desmamamos desse mundo. Nós já desmamamos desse mundo. Sabe, nosso caminho é o céu. Nós queremos o céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós seremos luz para esse mundo. Porque as pessoas olham e falam assim, caramba, eu também quero. Eu quero aquele estilo de vida. Eu quero viver daquele jeito. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, fala, eu sou imitador de Cristo. As pessoas estão olhando a nossa conduta, o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver. Então nós possamos viver de maneira agradável e de forma que venha agradar ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você se levante hoje, a partir de hoje, como um perturbador de Israel. Ah, então eu vou sair perturbado, vou tacar pedra na casa dos outros? Não, isso não, meu irmão. Não é nada disso. Você não vai negociar princípios e nem valores. Ainda que isso lhe custe você ficar um tempo no deserto, ainda que isso lhe custe, depois que caiu o fogo do céu, lhe custe ter que fazer um desafio entre os profetas de Baal com os profetas, com um profeta do Senhor, porque os outros estavam escondidos e ele não sabia. Depois Elias ficou triste, se entristeceu e foi para a caverna. Muita gente fala que ele entrou em depressão, não sei. Eu não estava lá. Para mim eu encaro como tristeza, porque Deus promoveu ele. Deus promoveu ele. Levou ele para o céu, uma carruagem de fogo, nem pela morte o cara passou. Aleluia, Pai. Deixou Eliseu lá, ele foi para a caverna, ficou triste. Um homem, um ser humano, mas que estava vivenciando o quê? O propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos fazer isso. Viver o propósito de Deus para as nossas vidas, ainda que sejamos chamados de perturbadores, ou até mesmo de perturbados. Né? Aquilo ali não, não. Nós vamos fazer a diferença com o nosso estilo de vida. Não vai ser a nossa roupa, embora nós zelamos por decência nesse lugar, pelo andar decentemente nesse lugar, por um falar decente, por uma conduta decente. Nós zelamos e zelamos por isso, mas que a luz brilhe de dentro para fora e não aquela capa, né? Aquela capa de crente, quando na verdade, né? Se puder, seu irmão, tem um irmão muito sincero, que ele põe a capa e é crente de verdade, da paz do Senhor, nos abraça, nos chama de irmão, é ele com o voto dele, glória a Deus, está abençoado. Eu estou falando de gente. Quando eu falo aqui quando eu falo de religiosos, é aquelas pessoas que, por se vestir diferente de nós, se acham melhor do que a gente. Se acham melhor do que a gente. E por se achar melhor do que a gente, o Espírito de Deus não está mais ali. Não está. No orgulho, Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Se eu tiver de mudar minha vida somente pela roupa, pelo amor de Jesus Cristo, não. Que Deus nos abençoe. Que Deus mude a sua vida, você que está assistindo. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando ao coração de muita gente. Deus te abençoe. Cumpra o objetivo que Deus lhe chamou para cumprir. Sabe? Não tente se enfiar dentro de uma forma para ser igualzinho todo mundo. Não, faz isso não. E nem brigue com ninguém não. Não tente mudar nada não. Está num lugar assim, sentiu de Deus que não está legal. Ó, tem um monte de igreja aí. Procure a igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja longe da tua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia e vá seguir o Senhor Jesus de lá, em nome de Jesus. E você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador,
você possa reconhecer o Senhor. Hoje é noite de salvação para você. Você possa reconhecer o Senhor como seu único suficiente. Entregue a sua vida para Ele. Não importa a situação que você esteja vivendo. De repente você está vivendo uma situação de uma luta terrível, uma situação difícil, uma luta com bebida alcoólica, com cocaína, com heroína, seja lá com o que for, com crack. O sangue de Jesus tem poder para te libertar. De repente você está preso ao homossexualismo. O sangue de Jesus tem poder para te libertar e te transformar e te fazer uma nova pessoa. Ah, pastor, mas eu fui em determinadas igrejas, as pessoas vão cabelando torta. Vem pra cá, vem para nossa igreja, a gente vai te abraçar. Rua Benjamin da Silva, 245, Pavuna, Rio de Janeiro. Vou repetir, Rua Benjamin da Silva, número 245, Rio de Janeiro. Vem pra cá, a gente vai te abençoar. Aqui é uma Santa Casa de Misericórdia. Aqui não é um tribunal. Nós vamos te amar 100%. Vamos cuidar de você. E o Senhor Jesus irá te libertar de qualquer situação na qual você esteja vivendo. Em nome de Jesus. O Espírito Santo possa completar em cada coração aquilo que, na minha frágil humanidade, eu posso ter me esquecido, deixado, ou até mesmo ter falado e passou, você não viu ou não ouviu. Que o Espírito Santo possa te lembrar e trazer a sua memória. Em nome de Jesus. Que o Senhor lhes abençoe. Amém? Vamos dar uma força ao nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Nós estamos caminhando para o final do culto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por essa noite de louvor e adoração e gratidão ao Senhor. Nós viemos até este lugar para lhe agradecer pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Nós viemos aqui para trazer nossos corações e entregá-los ao Senhor como oferta ao Senhor. Receba nossos corações. Obrigado, Senhor, por participar deste culto conosco essa noite, como todas as noites são. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da Sua presença. Nessa semana que vai começar, que o Senhor nos acompanhe, seja conosco. Livra-nos, Senhor, dos dados inflamados de Satanás, que possam vir para nos entristecer. Livra-nos, Senhor disso. Livra-nos, Senhor, dos homens assaltantes, dos sanguinários. Livra-nos, Senhor, dos acidentes automobilísticos. Livra-nos, Senhor, dos acidentes de trabalho, quando formos trabalhar. Estenda Tuas mãos, proteja nossos lares, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós não queremos levar nada que é do Senhor para casa, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor, e a Ti nós entregamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça salvadora de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos dizem amém. Vamos ao Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus.